Olá, meu nome é Jaqueline Mello e no Informe Presença de hoje vamos conversar com o artista visual, professor e escritor Alex Frechetti. Bem-vindo, Alex. Eu me chamo Alex Frechetti, sou artista plástico, lido prioritariamente com desenho, com pintura, vídeo, também faço alguns objetos e tenho um tema assim mais recorrente que é dentro do espectro sociopolítico brasileiro. Também sou professor de escola pública, dou aula de artes para o ensino fundamental aqui em Niterói, onde eu vivo, no estado do Rio, e também sou escritor e tenho alguns livros. Alex, nos conte um pouco sobre seu interesse pelas artes e a sua trajetória. O meu interesse se embaralha com a minha vida desde os anos mais primeiros, assim. Então, quando eu descobri que gostava de desenhar, já estava até um pouco mais solidificada essa ideia de que eu tinha que me aproximar com essa coisa que se chamava arte, que a princípio eu não sabia muito bem o nome, mas sabia que aquele ambiente me me imantava, assim, né? Eu queria saber daquilo que depois eu soube que era arte. Então era uma ideia já quase que idealizada, assim, mesmo antes de eu pensar no que a gente chama de arte. Então eu acho que para mim foi muito fácil, né? Tem vários processos, mas esse de me aproximar das artes, para mim foi desde que eu me entendo, assim. Agora, o espectro da arte é muito grande, né? Então, mesmo as artes plásticas, você pode fazer inúmeros trabalhos diferentes e de linguagens diferentes, né? Então, durante um tempo eu também me dediquei à música, também é um tipo de arte assim, muito popular, né? Muito penetrante e que eu gostava de tocar e gosto de ouvir, claro, como a maioria das pessoas, e no rock, né? Mais na juventude, assim, quando eu comecei a escrever minhas próprias músicas, escrever minhas próprias letras e depois tocar durante muitos anos, até que fiz faculdade de artes, mas não tão envolvido assim, de maneira a me sentir pressionado por uma carreira de artista plástico, mas gostava, aquilo todo aquele ambiente de pintura e que eu também fazia, e os meus amigos, colegas e tudo mais, encontrava confluências, né? Então, de maneira geral, assim, a gente pensa as artes pode encarar todas as linguagens de uma forma geral, né? No sentido da filosofia da arte, do que se pensa sobre aspectos estético-políticos e assim por diante. Então, sempre gostei de arte e na adolescência também comecei a escrever, então as artes literárias também me seduziram muito, a poesia, e comecei escrevendo poesias, escrevi contos e assim por diante. Então, eu acho que o interesse foi só, às vezes, mudando de acordo com os anos que vão se passando. Então, às vezes, me interesso mais por um aspecto, às vezes por outro, de maneira a me mover a fazer aquilo, né? Mas, de certa maneira, as artes, assim, sempre tiveram muito próximas, né? Como surgiu, Alex, a ideia de publicar o livro Odiar é 1 e 2?
Em 2017, quando eu escutei pelas primeiras vezes os ataques à exposição Queer Museu e também, posteriormente, à performance do Wagner Schwartz sendo muito atacada por ultraconservadores, eu pensei nesses bonequinhos do a Maré. Então, comecei a cogitar a ideia de fazer algum trabalho com esses bonecos, que eles fizeram muito sucesso durante muito tempo, né, muitos anos, e eles são, assim, pelados, né, e falam de coisas românticas, amorosas e tudo mais. Então, esse ódio todo que estava surgindo e essa questão de que começaram até, inclusive, a acusar o Wagner Schwartz de pedofilia, né? Então, acho que tinha um pouco a ver com esses bonequinhos que eu queria mudar, né? Os bonequinhos da série A Maré, que são figurinhas ou papéis de carta que contam a história de dois namoradinhos que trocam mensagens de amor, né? Então eu queria fazer uma corrupção nesse Amaré, então fiz o Odiaré. E aí, mas só que esperei algum tempo para isso se concretizar, então foi só em 2019 que eu comecei realmente a fazer o livrinho e fiz os desenhos e fui fazendo aos poucos. A ideia foi surgindo, o conceito de uma figurinha que você não coleciona, por exemplo, que foi a maneira que eu encontrei de imprimir um álbum de figurinhas que você não precisa comprar as figurinhas, né? Então, eu chamei de inatividades, porque você não conseguia fazer aqueles passatempos que estão propostos na publicação, né? Então, são vários joguinhos imitando, emulando esses livros infanto-juvenis de passatempos, né? Que você pode fazer caça-palavras ou labirintos e assim por diante, mas lidando com esse espectro sociopolítico brasileiro. Então, o primeiro Odiaré saiu em 2000... Não, esse ano, né, 2020, fiz em 2019, saiu em 2020, e o segundo volume, há pouco tempo também, acabei de lançar com uma continuação desse primeiro trabalho, mas esses são atividades que você pode fazer a princípio. Então, são joguinhos que você pode jogar. Então, chamei esse de atividades disfuncionais. Então, você pode realmente fazer essas brincadeiras, né? Brincadeiras entre aspas, né? Trata-se, claro, de é um livro de arte que lida um pouco com essa ideia de ironia, né? Mas não é exatamente totalmente isso, mas é mais ou menos nessa linha. Então, essa segunda dentição, como eu chamei também, relembrando a revista Claxon dos modernistas, que também tinha essa segunda edição chamada de segunda dentição, né? E foi lançada há pouco tempo. Lancei em meio à pandemia. Na época, há pouco tempo, né? Fiquei com uma tendinite, fiz esse trabalho praticamente todo com a mão esquerda, assim. Não os desenhos, né? Os desenhos já estavam mais ou menos prontos, mas a editoração foi feita dessa forma e lançado também no meio da pandemia, né? Então, eu envio para as pessoas através do correio, fiz um lançamento online e é assim que tem funcionado. Alex, sua produção
produção artística está relacionada totalmente com política. Por que você aproxima suas obras desse tema? Eu acredito que é uma indignação, né, pela desigualdade social que é tão latente e a gente vê com tanta facilidade aqui no Brasil, né? Então isso me toca muito, me move muito e é por isso que os trabalhos muitas vezes esbarram nesse tema ou tocam diretamente nesse tema, né? Contra isso que a gente está vendo cada vez mais forte, né? O recrudescimento do autoritarismo brasileiro, essa biopolítica que diz quem os corpos matáveis ou não, né? Essa tirania, todas essas perspectivas ultraconservadoras que querem, de certa forma, limitar a nossa liberdade e nossas articulações. Então, por isso que o trabalho leva um pouco esse caráter político, né? Porque ele tem uma perspectiva assim de um devir revolucionário. Então, sempre almejando de certa forma, atacar essa obtusidade reinante no aspecto político muito institucionalizado e também na micropolítica, né? Nas relações entre as pessoas no cotidiano, né? Alex, você consegue viver da sua arte, da venda das suas obras ou da venda dos seus livros? Como é o mercado? A venda dos livros ela é muito pequena, assim, não consigo realmente fazer um lucro com isso. E os meus trabalhos artísticos eu não os vendo, então muito por esse aspecto político, né? Então, mas de qualquer maneira eu dou aulas de arte, né? Então a minha renda de vida é essa, que está ligado ao meu fazer artístico, né? Uma coisa sempre alimenta a outra, sempre as aulas elas perpassam os meus pensamentos, né? O que eu estou pensando, o que eu estou pesquisando e tudo mais. Então, de certa maneira, eu acredito que eu vivo de arte, né? Porque eu dou aulas de arte e é a arte que me sustenta nesse sentido, né? É a teoria da arte, é a história da arte e a relação das crianças com a arte que sustenta a minha vida. Então, é assim que eu consigo viver de arte. Alex, você tem uma produção muito diversificada em linguagens e técnicas, como desenho, tem muita pintura, tem colagem. Conta um pouco dessa diversidade na sua linguagem. A produção está ligada sempre aos conceitos. Então, eu pretendo construir um trabalho através de um conceito que ele já tem. Às vezes é o material que ele já mostra para mim, né? Às vezes é como ele historicamente vem se construindo. Então, por exemplo, quando eu faço grandes pinturas em papel, isso me remete às cartazes de protesto. Então, historicamente, um papel grande levado numa mão, ele tem esse viés de contestação. Então, para mim, eu mexo com... quando sempre vou pintar papéis grandes assim, então me lembra esse tipo de coisa e eu faço um tipo de trabalho mais ou menos ligado à ideia de pôster, de cartaz, que pode ser levado na rua, e eu faço isso como uma performance também, levando esses cartazes. Então, quando eu pinto objetos, eu tento fazer
com que aquele objeto, com que aquilo que significa o objeto, ele dialogue com o trabalho. Por exemplo, quando eu pinto pratos, eu tenho uma série que se chama Não Cuspa no Prato que Você Come. São cenas de resistência civil pintada em pratos. E os pratos são de plástico. Então, eu quero, por exemplo, né, uma das leituras, eu posso brincar com esse ditado popular, né, não cuspa no prato que você come, lembrando dessas lutas populares também, dessas resistências civis, mostrando cenas emblemáticas já acontecidas para a gente valorizar esses acontecimentos históricos, mas também o prato em si, ele é de plástico, então ele é quebradiço, ele pode quebrar, né? Ele é popular também, e lembrando que as coisas podem ser, por exemplo, quebradas com muita facilidade, como, por exemplo, os nossos direitos podem ser levados com muita facilidade. Então, às vezes, eu uso essa materialidade também a favor do conceito do trabalho. Então, tem alguns vasos que eu coloco dançarinos do passinho, remetendo a vasos áticos gregos, ou pás de lixo que eu pinto com mensagens de paz, mas uma paz que não serve para nada, essa paz que clamam, né, para a gente não, por exemplo, protestar ou protestar contra o presidente, vamos deixar as coisas em paz. Então eu brinco com esse trocadilho, né, da pá de lixo. Então coisas assim, sempre tentando que o objeto ou o vídeo ou o material também me ajude a trabalhar aquele aspecto sensível, intelectual que eu estou pensando e que estou tentando botar para fora, né? Então, por isso que são linguagens diferentes e por isso que às vezes eu uso colagem, porque eu acho que a colagem vai falar melhor sobre aquele tema, ou às vezes a pintura é melhor, o desenho é o melhor. Então, a produção, as linguagens, eu quero que trabalhem a favor do trabalho, né? A favor do trabalho artístico. Quantos livros você já publicou e o que eles têm em comum? Depois desse que eu publiquei agora, que é o Odiar 2, ele é o 15º livro. A maioria desses livros eu fiz de maneira independente, sendo os últimos 5 livros que não lançados pela editora Circuito, uma editora daqui do Rio de Janeiro, mas também com articulações em São Paulo, do Renato Rezende. Então, esses últimos 5 foram pela editora Circuito, os outros eu fiz de maneira independente. O primeiro livro, por exemplo, que eu fiz, eu chamei de livro, mas foi um CD-ROM que, na época, quando eu fiz em 2003, eu não sabia como publicar um livro, eu achava tudo muito difícil. E na época, a minha companheira da época lidava com programação, né? E eu pedi para ela fazer esse CD-ROM, que era uma maneira de eu botar minhas poesias. A internet não era uma coisa assim muito... era viável e tudo mais, mas não era do jeito que a gente lida com ela hoje, né? Então eu fiz esse CD-ROM na época eu mexia com Flash também, fiz poesias animadas, gravei declamações e tudo mais. E esse foi o primeiro trabalho, chama-se Cadê Meu Teleprompter? Ele foi lançado em 2003, eu fiz de maneira independente, né, para os meus amigos e tudo mais. E aí depois eu soube de uma editora de uma gráfica, que fazia pequenas tiragens, até então algo impossível, né? E então em 2004 eu já lancei o livro que se chamava
Átimo, e era uma história mais literária, assim, né? Depois fui lançando outros livros de maneira independente também, poesias e contos, um sobre a cidade de Niterói, onde eu vivo, sobre o meu cotidiano escolar, sobre um diário de leituras que eu fiz quando estava lendo uma série de livros, um livro sobre 2013, o que eu vivi em 2013, toda aquela efervescência, assim, chamado Diário em Progresso. Depois, na época também fiz um sobre que era Diário de Afetos, sobre tudo que me afetava durante algum tempo. E o que eles têm em comum é essa série é uma questão da ideia de diário, da ideia de um conceito de acompanhar o tempo presente e lidar sempre com as questões desse tempo presente. Ele também, eu acho que tem uma produção, de certa forma, contestatória e que sempre com essa ideia de emancipação, né? Muitos trabalhos, como eu falei, foram independentes e até hoje, de certa forma, assim, uma parceria com a editora Circuito, mas com esse intuito de sempre experimentar e de uma certa maneira assim uma combatividade artística. Então acho que é isso que eles têm em comum. Dentre a sua produção literária, você lançou um tempo atrás o livro chamado Copa e Olimpíada para Quem? O que te motivou a lançar esse livro? Esse livro é o resultado da minha dissertação de mestrado que eu fiz na UF, na Universidade Federal Fluminense, na área de turismo. Então eu pesquisei artistas, coletivos que fizeram artes contestatórias ou práticas estético-políticas contra o modelo de Copa do Mundo e Olimpíadas, mega eventos que foram realizados em parte ou totalmente, em parte a Copa do Mundo ou totalmente as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, né? Então, esse livro é o resultado dessa dissertação, onde eu fiz entrevistas e pesquisei também, né, fontes bibliográficas e tudo mais, e é o resultado da conclusão desse curso, né, curso de mestrado na UF. Como tem sido a receptividade do público com relação à sua produção artística? Eu acredito que atraio as pessoas que estão pensando mais ou menos parecidas comigo, né? Então eu sinto que eu consigo atrair pessoas de outras áreas, por exemplo, né? Trabalho algumas vezes com o pessoal do Fórum sobre Medicalização da Educação da Sociedade, faço trabalhos ligados um pouco a essa área de psicologia. Então, às vezes, como eu te falei, fiz um mestrado em turismo, então gosto de sair um pouco também dessa área extremamente artística e lidar com essas outras problemáticas, outros grupos de pessoas. Então a recepção eu acho que é ampla, assim, e também, mas sempre, né, costurada por essa ideia de que as pessoas que gostam e seguem o trabalho também estão imantadas por essa ideia de contra, né, claro, né, esse neoliberalismo assim lancinante, cada vez mais sufocante, né, e essa tirania, né, do dia a dia, né.
Você pode falar um pouco sobre as exposições que você participou, quais foram, onde ocorreram? Sim, agora, né, as exposições são só na internet, né? A última exposição que eu participei foi a exposição riquíssima no Canto da Carambola, em Santa Teresa, uma exposição, uma mostra, né, coletiva, e umas últimas exposições que eu achei bem legais, assim, foi uma que eu fiz no Espaço Travessia, que fica dentro do Nísio da Silveira, lá no espaço do Anísio da Silveira, né? E no Engenho de Dentro. E foi uma exposição mais individual, assim, né? Fiz também uma outra individual também na UERJ, na Galeria da Passagem, e participo, né, de exposições coletivas, assim, em vários locais, né? O que você espera do futuro após a pandemia? Então, Jaque, eu não sei se eu tenho uma capacidade, assim, de ter uma visão macropolítica tão afiada, assim, né? Eu acho que eu nunca tive essa, essa capacidade, assim, muito aflorada, não, de ver o que se pode fazer, como vai ser, né, um futuro. Eu vivo mais voltado para essa ideia de agora, né? Então, os meandros da política mundial, assim, a gente nunca consegue muito bem, eu acho, prever, né? Então, da sociedade em si, né? Do como os poderes abocanham essas grandes modificações na maneira de viver, né? Então, não consigo muito fazer ter essa visão macro, sociológica, assim, de como ver o futuro, né? Eu acredito e torço, né, para que a gente consiga ter saúde plena para todos em breve e que o futuro seja mais justo, né? Alex, muito obrigada pela sua entrevista. Prazer conversar com você. Obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de participar aqui do Informe Presença e sou sempre à disposição e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo até agora. Muito obrigado. Pessoal, até o próximo Informe Presença.